Meus irmãos, saímos do capítulo 7º, um capítulo de juízo, de dilúvio, um capítulo pesado, e adentramos no capítulo 8º. Então, eu quero que você acompanhe com bastante atenção a leitura que eu farei de todo o capítulo. Diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela volta a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Veja que Noé não sai da arca, absolutamente seca. Verso 15: então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo a tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a face da terra. Faz sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Aqui mocidade é desde a infância. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Meus irmãos, em exposições anteriores, nós vimos a maneira como a ira de Deus se abateu em todo o mundo antigo, o mundo contemporâneo de Noé. Toda a vida que havia fôlego fora da arca perdeu a sua respiração, cessou-se a sua existência. O dilúvio, por um lado, foi a manifestação, ou o dilúvio na sua integralidade, foi a manifestação da ira de Deus. Mas nós vimos em outras exposições que, ao mesmo tempo, a arca da salvação é a manifestação da misericórdia e da bondade do Senhor. Nessa exposição, nós vamos observar como a ira de Deus minguou, por assim dizer. Como a sua misericórdia vai se evidenciando a cada verso do capítulo 8º. Uma nova esperança surge para a humanidade que sobrou. Então, pedir para os irmãos passarem aí
A próxima tela, as águas minguaram dos versos 1 ao 12. Do derramamento da ira divina por meio da inundação, as águas começaram então a baixar. O capítulo 7 é assustador com o seu relato das cheias, da morte, da destruição, da extinção. E aí no verso 1, nós temos uma expressão muito importante para a igreja de todos os tempos. Não apenas para aqueles que estavam embarcados na arca, mas para a igreja de todos os tempos. Deus se lembrou de Noé. Após o derramamento da sua ira, ele olha com bondade e graça para a família de Noé. A expressão lembrou-se no Antigo Testamento, ela está intimamente associada com a aliança de Deus. Deus se lembrou das promessas e do pacto que fez com Noé. Significa que ele agiria em favor dos quais estavam inseridos nessa aliança. Agiria de forma bondosa. Lembrou-se não apenas de Noé, mas da sua família e também dos animais que ali estavam embarcados. Ou seja, meus irmãos, Deus se importa sim com a sua criação. Deus se importa sim com tudo que está colocado diante de nós. Deus se importa sim com a sua igreja. Deus não se esquece de nós. Na verdade, Deus não pode se esquecer de absolutamente nada. Verso 1 a 3, nós vemos Deus drenando essas águas. O mesmo método usado por ele para abrir o Mar Vermelho. O mesmíssimo método. A primeira audiência, ou o primeiro público de Moisés, que recebeu esse relato sobre a arca, já havia passado por isso antes de entrar na Terra Prometida. Quando ainda eram escravos no Egito, quando eles saem do Egito, cerca de 3 milhões de pessoas estão diante do mar, e Deus, com o mesmo fenômeno, abre as águas. Agora Deus usa o mesmo sopro do verso 1 para fazer as águas baixarem. Deus age dentro das leis e dos princípios naturais que Ele mesmo criou. Ele poderia se valer de outra maneira, de outro expediente, por assim dizer, se Ele quisesse, o que nós chamamos de milagre, que é a quebra das leis naturais. O machado que flutua sobre a água, a quebra da lei da gravidade. Deus pode fazer se Ele quiser. Mas aqui Deus usa dos meios naturais, ordinários. Por isso, não é pecado nós usarmos os meios ordinários para minimizarmos o nosso sofrimento. Não é pecado o crente procurar ajuda médica, não é pecado o crente crer, que de alguma maneira, pelo ordinário, ele vai ser abençoado. Não esperar apenas um milagre. Às vezes conversamos com alguns crentes, eles dizem, eu estou à espera de um milagre. O que é estar à espera de um milagre? Talvez você vai ter que conviver com uma doença crônica até os últimos dias da sua vida. Com a mulher do diabo, a diabetes, com a pressão alta, com a doença autoimune. Até os últimos dias da sua vida, talvez você vai ter que conviver com isso. E você vai ter que se valer dos meios ordinários para a manutenção da sua vida. Tomar insulina, tomar um remédio para pressão, e daí por diante, tomar os cuidados em relação às doenças autoimunes e daí por diante. No verso 2, Deus fecha as portas do abismo. Não sei se os irmãos lembram, quando nós expomos o início das águas do dilúvio, ele abre e agora ele fecha as portas do abismo e as janelas dos céus, isto é, os rios subterrâneos. Cessam de alimentar as enchentes, as chuvas simplesmente param, cessam. Ele detém as águas de cima e ele detém as águas de baixo. Ele é soberano sobre a natureza e sobre as águas. É interessante, o dilúvio nos traz ensinamentos importantíssimos em relação à antiguidade. Na crença pagã, as águas eram inimigas dos deuses. Quando você tem um relato de Gênesis 1, diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, o controle absoluto e total das águas. Nas descobertas espaciais, estão querendo achar água. Então veja que a água está presente, mas Deus tem um controle sobre a água. Na Bíblia, Deus comanda a água. Dentro da cultura grega, tem um deus das águas chamado
Poseidon. Não existe Poseidon. O nosso Deus é quem comanda as águas. Lá em Lucas capítulo 8, versos 22 a 25, nós temos um relato do Senhor Jesus numa embarcação com seus discípulos e de repente sobreveio uma tempestade. E tempestade em alto mar é algo assustador para qualquer um, até os marinheiros mais experientes. E o texto bíblico é claro em dizer que o barco estava a ponto de sossobrar, a ponto de afundar mesmo. E Jesus dormindo ali no barco. E os discípulos acordam Jesus meio que para avisá-lo que eles iriam morrer, que as águas iriam tomar conta do barco. Jesus acorda e Jesus diz: ó homens de pequena fé. E Jesus dá um comando, uma ordem. E aqui no verso 25 de Lucas 8, os discípulos estupefatos, que eles nunca tinham visto aquilo, alguém tem o domínio sobre as águas. Quem vai ter domínio sobre as águas tem que se resguardar em relação à sua fúria, pois Jesus acalma o mar. E ele diz assim: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedece? O mar lhe obedece. Meus irmãos, é o fenômeno que ocorre aqui nesse período do dilúvio. Deus fecha as comportas do céu e as portas do abismo. Essa alimentação das enchentes cessa. Versículos 3º a 4 nos dizem que após 150 dias após o dilúvio, essas águas finalmente começam a baixar. No verso 4, a arca repousa sobre os montes de Ararat, que é uma cadeia montanhosa que fica ali na atual Turquia. Após uma jornada turbulenta, Deus concede uma chegada suave e tranquila. A arca repousa. É uma expressão também importante que aparece aqui no texto bíblico. Não foi algo assim, aquela freada estranha, que as pessoas dão aquele tranco, aquele chicote. Não, ela repousa de forma suave. Aquela grande embarcação fica ali nos montes em Ararat. O escoamento das águas representa o abrandamento da ira de Deus. A esperança de um novo mundo que estava surgindo. Dos versos 6 ao 12, Noé adota estratégias para o desembarque da arca. Veja que esse homem precisou de fé para construir e entrar naquele barco, e precisou de fé também para sair daquele barco. Noé percebeu o aparecimento dos picos dos montes, então ele solta um corvo. Ele fica observando para ver se aquele corvo iria achar algum repouso. Certamente o corvo, considerada uma ave impura, comendo corpos, cadáveres, mas ainda não conseguia achar um pouso tranquilo. E finalmente desaparece. Veja que Noé resolve então, dos versos 8 ao 12, soltar uma pomba, uma ave considerada pura para os judeus. E isso ocorre em 3 momentos. Na primeira vez, essa pomba sai, aquele voo de galinha, ela vai e volta, porque não tinha lugar para pousar. Na segunda vez, a pomba traz em seu bico algo bastante sugestivo, que é um ramo de oliveira. Ou seja, a vida estava começando a se renovar sobre a terra. As oliveiras crescem em locais baixos. Não crescem em montes, em locais baixos também. Então, na terceira vez, a pomba já não voltou mais. Ele concluiu que já poderia sair da arca, mas ele não saiu da arca, porque ele estava esperando a ordem de Deus. Deus deu a ordem para eles entrarem. Durante 7 dias foi um embarque. Lembram disso? 7 dias, os animais, a família. O próprio Deus fecha a porta. Deus faz cessar as águas. Ele vê que já está tudo praticamente seco, mas ele não sai da arca enquanto Deus não dá a ordem para ele sair. E aqui uma preciosa lição para nós que vivemos na era do imediatismo. Noé nos ensina a esperar. Ele esperou a ordem de Deus. Noé não desembarcou antes do momento designado por Deus. Tudo tem o seu momento. O momento certo para acontecer.
E veja que o processo de cura da terra, porque o que havia ali era cheiro de morte. Quando aquelas águas baixaram, lama e morte. Não havia outra coisa. E esse processo de cura é demorado. Ele não é instantâneo, não é da noite para o dia. 150 dias depois, as águas começam a baixar. Quase metade de um ano. Sabe quando que eles desembarcam da arca? Depois de um ano, certinho. Eles embarcaram, passou-se um ano de chuva, todo esse processo de Noé, um ano. Então Noé passou ainda, depois que ele percebeu que a chuva parou, que tudo cessou, que as águas começam a descer, ele ainda ficou quase que 200 dias, ou mais que 200 dias na arca. Não, é isso, praticamente 210 dias, 216 dias que seja. Ele ficou esse período ainda dentro da arca. E aí nós vamos para o próximo ponto, que é a autorização para o desembarque. Versos 13 a 19. Foram 10 meses e meio para Noé remover a tampa de cima da arca para olhar para fora e perceber que a terra estava quase seca. E 2 meses depois, a terra estava completamente seca. E aí nos versos 15 a 17, Deus ordena: sai da arca, sai você primeiro, sua família e depois os animais. Até na ordem de saída tem propósito nisso daqui. Noé saiu liderando para esse novo mundo. Ele foi o primeiro a sair. A sua família sai, os animais saem. Então, meus irmãos, Deus ordena, nos versos 18 a 19, que se multipliquem sobre a face da terra. E Noé obedeceu a Deus, como de costume, de forma assim, muito, como é que eu posso dizer, fiel. Noé não procurou jeitinhos. Deus falou, ele obedeceu. Tanto na construção da arca, para entrar na arca, para sair da arca, Deus falou, ele obedeceu. Isso é um grande ensinamento para o povo hebreu, que sempre estavam questionando os métodos de Deus, a maneira de Deus agir. E quando eles não tinham Moisés, que era o mediador entre Deus e aquele povo, e meus irmãos, se nós pensarmos na figura mosaica, Moisés teve uma ocasião que ele desce do monte com o rosto brilhando. É uma cena até meio assustadora. Brilhando, ainda, digamos assim, um reflexo da glória de Deus. Ou seja, Moisés era comprovadamente um homem de Deus. Mas quando Moisés se ausentava por um pouco tempo, aquele povo já se desencaminhava, já se desesperava. Noé ensina a paciência, Noé ensina a obediência, Noé ensina a crer e a confiar nas palavras do Senhor. Então, nós vamos para a terceira parte, a adoração a Deus. É um ponto também muito importante dessa reflexão, versos 20 a 22. Nos versículos finais, testemunhamos o primeiro culto no novo mundo. O primeiro culto. E eu não sei se os irmãos observaram que após a queda, quando diz que o nome do Senhor voltou a ser, aliás, ainda em Abel, quando Abel entrega a sua oferta e agrada a Deus, culto pressupõe a entrega, a oferta a Deus. Veja que Abel morre por causa disso, sem saber. Ele é assassinado covardemente, tão somente porque ele adorou a Deus. Depois de um período, o nome do Senhor passa a ser invocado em Sete. Nós vimos nas genealogias que homens de Deus se destacaram por sua comunhão e culto a Deus, como Enoque, que andou com Deus e já não era. Então percebam, a presença do culto a Deus em todo momento, nessa esperança da redenção, a importância do culto. E chama a atenção aqui, que o texto é claro em dizer que Deus recebe o culto oferecido por Noé, antes mesmo dele pensar em construir uma casa, de voltar à agricultura, como de fato ele o faz. Nós vamos ver nos capítulos seguintes que Noé volta à agricultura e ocorre aquele episódio estranho, né? Ainda bem que não sou eu que vou pregar, acho que é o reverendo Vanderlei que vai pregar nesse episódio. Mas antes mesmo dele voltar à agricultura, antes mesmo dele construir uma casa, no desembarque da arca, ele manifesta, ele ergue um altar a Deus como manifestação de sua gratidão e devoção. Isso evidenciou o seu temor, a sua fé
e o seu amor a Deus. Seu primeiro ato após aquele período no interior da arca foi de reunir a sua família para cultuar a Deus em ações de graças. Nós temos visto aí, no nosso tempo, os reality shows, né? Aquela tremenda perda de tempo de quem assiste. E se você assina alguma coisa para ver aquela bobagem, perda de dinheiro também. Mas veja que o que chama a atenção é o que eles fazem logo quando saem da casa. Quanto mais tempo eles ficam isolados, eles pensam no que podem fazer no momento de liberdade. Quantas coisas Noé não poderia fazer em pisar em terra firme? Mas a primeira atitude dele é adorar o nome do Senhor. Foi reunir a sua família, um culto familiar, diante do Senhor. A religião, e aqui quando eu me refiro à religião, eu estou falando da vida com Deus, vinha em primeiro lugar. Muitos deixam as coisas de Deus para quando der tempo, para quando tiverem oportunidade, para quando tudo for favorável. Pois eu lhe digo, nem sempre vai estar favorável, nem sempre vamos ter tempo, e o tempo passa, e as oportunidades passam, os recursos também passam. No verso 20, ele sacrifica a Deus. É a primeira vez na Escritura que vai aparecer a palavrinha holocausto. A primeira vez, essa expressão holocausto, que Moisés vai utilizar ali quando ele vai regulamentar o culto. Ela vai ser recorrente, quando ele, especialmente Levítico, o livro de Levítico. E veja que há dois tipos de ofertas de animais nas Escrituras, como está lá em Levítico. O primeiro, que é o sacrifício, que era um animal ferido, cortado em partes, que eram repartidas ou separadas entre o sacerdote, o ofertante e Deus. Esse era o sacrifício. E havia o holocausto. No holocausto, toda a oferta era queimada ao Senhor. Não havia parte para o ofertante, não havia parte para o sacerdote. E Noé oferece holocausto ao Senhor. Chama-nos a atenção que Deus se agradou do holocausto oferecido por Noé. Não que Deus tenha narinas, ou que Deus goste de um bom cheiro de churrasco. Tá? Onde tiver um churrasco, Deus está se agradando. Não é bem isso, não. Mas a expressão de que subiu as narinas de Deus e ele gostou, é que Deus recebeu aquela adoração. No verso 22, Deus fala consigo mesmo. É revelado a Moisés, no conselho eterno de Deus, a Trindade. E Deus decide não mais destruir a terra por meio do dilúvio. Claro que essa decisão já havia sido tomada na eternidade. E como o relato fora escrito para pessoas como eu e como os irmãos, nós não estamos na eternidade. Nós não enxergamos como Deus enxerga. Nós nunca vimos a Deus na sua plenitude. Nós estamos limitados a espaço e tempo. Então Moisés se vale da chamada linguagem de acomodação, tanto para a recepção do culto, quanto para essa deliberação de não haver mais destruição da terra por meio do dilúvio. A maldição que Deus se refere no verso 21 são águas de dilúvio. Essa é a maldição, águas de dilúvio. Não tornarei a trazer morte sobre todo o ser vivente. Ou seja, muitos poderiam dizer, então ninguém vai mais morrer. Mas em relação a um dilúvio universal, extinguindo praticamente toda a vida. No verso 22, Deus garante o funcionamento das leis naturais do mundo para o bem-estar da sua criação. E se nós estamos aqui essa noite, é porque Deus tem cumprido essa promessa. Esse ano, as chuvas se estenderam um pouco mais. Esse ano, o frio demorou um pouco mais. Mas as chuvas cessaram, a outra estação chegou. Pode ter certeza que as estações vão continuar sendo mantidas pelo Senhor por causa dessa promessa do verso 22. Ele mantém o mundo em funcionamento. E é justamente por isso, é justamente porque Deus é providente, que nós podemos fazer planos. Nós podemos nos preparar para as mudanças das estações do ano.
Até mesmo a ciência é viável por conta da regularidade do universo. Se o universo ficasse totalmente desordenado e caótico, não seria viável. Embora o desígnio no coração do homem seja continuamente mau, e é a observação que Deus faz aqui, o homem não vai mudar porque teve o dilúvio. E depois nós vamos ver no desdobramento. Na família de Noé, na arca da salvação, tinha um Judas. Ali tinha um Judas. Ele foi preservado. Então veja, irmãos, desde a infância, o coração do homem maquina aquilo que é mal. Então Deus decide não mais destruir o mundo por meio de dilúvio, mas Ele irá manter o plano do descendente da mulher, que iria resolver de uma vez por todas esse problema. O dilúvio não resolveu o pecado no coração do homem. Ou seja, o desastre não muda o coração do homem. Nós tivemos um período, eu não lembro exatamente o ano, de um tsunami na Ásia que devastou grande parte da Ásia. Teólogos que nós já desconfiávamos da sua descrença em Deus, mostraram suas garras. Eles disseram quem realmente eles eram. Um teólogo de renome no nosso país, até entre os conservadores, ele disse: eu não posso acreditar num Deus soberano. Não posso, diante do que eu estou vendo nos noticiários. O desastre não muda o coração do homem. Não muda. É o que Deus diz aqui. Está expresso no texto bíblico. O mal somente seria cortado pela raiz com a vinda do descendente da mulher. Eu quero convidá-los a mais um texto em 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 3, versos 5 até o 7. Diz assim: porque deliberadamente esqueceram que de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ou seja, o homem não vai acabar com o mundo, por mais que ele queira, não vai. Esse mundo pós-diluviano, ele está preparado, reservado para o dia do juízo final. Aí sim, já não será água, será fogo, juízo de Deus. Essa era a expectativa que circundava a vida dos cristãos primitivos. A expectativa da volta de Jesus. A expectativa da consumação de todas as coisas. Esse mundo não vai mudar porque há mais sofrimento. A pandemia não mudou ninguém. A pandemia não tornou a nossa sociedade melhor. Não. No sul do país tivemos alagamentos. Para nossa surpresa, bandidos roubando as pessoas que estão numa situação de miséria. Não muda. Não muda. O sofrimento não vai mudar o coração das pessoas. Ele não é um fim em si mesmo. Ele só vai ser pedagógico no sentido de nos voltar para Deus se ele for visto sob as óticas, as lentes de Deus. Então o sofrimento não mudou o coração das pessoas. Nem o dilúvio universal mudou. E quando você vai para o livro de Juízes, você fica até indignado com o livro de Juízes. Que o povo fazia o que era mal perante o Senhor, se arrependia, aí fazia o que era mal perante o Senhor, se arrependia, fazia o que era mal perante o Senhor. E tem uma expressão lá que caracteriza bem o nosso tempo. Cada um fazia o que dava na telha.
Cada um fazia o que achava melhor e ninguém tinha nada a ver com isso. Uma geração pós-diluviana. Qual é a esperança? É a semente da mulher. É o Cristo. Essa é a esperança. A Bíblia vai caminhar em torno dessa esperança. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, nesse texto de Pedro, é que o mundo não acabará mais, nem pela ação do homem, mas ele está reservado para o juízo final. Nos momentos de sofrimento agudo, nós cristãos, nós clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o nosso clamor, ora vem, Senhor Jesus. Finalizando, irmãos, algumas aplicações, já fiz algumas, mas eu quero destacar 3. A primeira delas é que Deus comanda as forças da natureza. Ele mandou as águas do dilúvio, o vento que secou a terra, ele fechou as fontes de água, ele abriu o mar vermelho e certamente abriria as águas do Jordão. Deus é o Senhor de tudo, como diz o Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela habita, tudo que ela contém. Portanto, você que é crente nesse Deus soberano, não tenha medo do futuro, não tenha medo das doenças, não tenha medo da pobreza, não tenha medo da morte, não tenha medo do diabo, não tenha medo de nada. Porque o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a natureza. Ele cuidará do seu povo, certamente. Uma segunda lição é que Deus se lembra do seu povo. Ele preservou a família de Noé, como preserva a nação de Israel em sua jornada pelo deserto. Foi pão, foi água, foram codornizes, nuvem durante o dia para que eles não fossem queimados pelo sol, uma coluna de fogo à noite para dar aquela aquecida. Então vejam o cuidado. E nós temos um relato bíblico que nem mesmo as sandálias e as roupas se desgastaram naquela jornada que Deus os chamou para trilhar. Deus os chamou para trilhar aquela jornada. Então Deus proveu os recursos. Deus se lembra do seu povo. Mas acima de tudo, o povo no deserto tinha a palavra. A bondade de Deus direcionada a eles. Deus os livrou de um jugo de escravidão. Deus colocou um homem como Moisés, o homem mais paciente que já existiu na face da terra. Um homem manso. Eu penso que se muitos de nós caminhássemos com Moisés um dia, a nossa fé seria diferente. Só um dia. Aquele povo por 40 anos, peregrinando naquele deserto, vendo os sinais, vendo a bondade, vendo a providência de Deus, Deus se lembrando deles diariamente. Chama a atenção o surgimento do mofo no pão, né? Ele surge por causa da incredulidade. Não é porque não tinha conservante. Tinha um pessoal lá que recebeu o pão, oh, que pão gostoso, vamos guardar para amanhã. Vamos guardar para amanhã, né? Porque vai que não tem. O pão amanhecia mofado. E tinha o pão dado por Deus. E tinha o pão do 7º dia. Moisés, Noé, quando solta a pomba, quase que saiu Moisés, né? O povo confunde Moisés com Noé, né? Mas Noé, quando solta a pomba, ele espera 7 dias entre uma soltura e outra, que é justamente respeitando o dia do Senhor. Ele guardava o dia do Senhor, esperava mais 7 dias e soltava a pomba. Ou seja, o cuidado providencial de Deus para com o seu povo. Deus nos deu um novo começo. Deus nos deu uma nova chance em Cristo Jesus. O que seria de nós sem a graça? O que seria de nós sem Deus, sem Cristo? Tem algumas frases do pastor Hernandes, né, que são marcantes, e uma delas é que ele diz o seguinte: tudo sem Cristo é nada. Tudo sem Cristo é nada. Porque Ele é que dá o tom e a razão de ser de todas as coisas, porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas, agora e eternamente. Então a vida vai ganhar o seu sentido, os seus contornos, com esse lembrou-se Deus de mim. Um Deus tão grande que se lembra de nós. Fazemos parte da nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criatura.
Nós fazemos parte de uma nova realidade que está sendo estabelecida por Jesus Cristo. Portanto, irmãos, que nós não desprezemos a Deus na nossa jornada. Que nós não desprezemos os mandamentos de Deus, a sua palavra. Uma outra aplicação é que Deus é fiel às suas promessas. Nesse Deus se lembrou está embutido isso. É o mesmo Deus que lá em Êxodo, capítulo 2, versos 23 a 25, se lembra do seu povo que estava em escravidão no Egito. É a mesma expressão. Deus se lembrou do seu povo. Deus não esqueceu da promessa do Messias. Deus também não se esquece de nós. A saída da arca, às vezes vai parecer demorada. Nós levantamos a tampa, nós olhamos, mas creia que o plano de Deus vai acontecer no tempo certo. É no momento certo e designado por Ele. Se apegue às promessas para superar as tribulações. E é sempre importante lembrar que as nossas tribulações são passageiras. Elas vão passar. E por fim, a importância do culto. O culto deve acontecer. O culto é uma marca do povo da aliança. O culto está presente, como eu disse em Gênesis. O culto está presente na história do povo de Deus. O culto está presente na igreja primitiva, na chamada eclesia ou assembleia. Eles tinham um dia da semana que eles reservavam para o culto. Pela história da igreja, você sempre vai ver o povo de Deus se reunindo para cantar louvores, para orar, para aprender acerca das Escrituras. Então, o ato cultico faz parte da vida do povo da aliança. E pense, irmãos, Salmo 133 é um salmo que descreve muito bem das bênçãos que nós temos de participar de um culto em espírito e em verdade, com ordem e decência, onde há a presença do Espírito Santo na vida dos crentes. Ele diz que é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É justamente nessa união, nessa assembleia. E no verso 3 ele diz que ali, nesse ajuntamento, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. É nesse ajuntamento que nós trazemos os nossos filhos, que eles ouvem o Evangelho e eles nascem de novo. É nesse ajuntamento que o Evangelho puro e simples é proclamado, sem apetrechos, sem enfeites. E o Espírito Santo age e transforma. O Espírito Santo não enche esse templo. O templo é bonito, caprichamos o bastante, né? Uma boa construção, um bom som, etc. Mas o templo não é mais importante do que aqueles que estão sentados nos bancos. A igreja somos nós. E Deus preenche as nossas vidas com o seu Espírito. E é por meio do culto que nós somos abençoados na nossa jornada. O culto era tão importante que eles criaram os chamados cânticos de romagem. Cânticos que eles entoavam a Deus, manifestando a sua fé, enquanto caminhavam em grupos na direção do templo para adorar. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. E tantos outros salmos que o povo cantava, manifestando a sua história e a sua jornada com Deus em atitude de culto e de celebração. Então que Deus, irmãos, aplique essa palavra aos nossos corações essa noite.